o câmbio pela segunda semana consecutiva fecha em queda de R$ 5,85. De qualquer forma, o preço está alto ainda, tem muito que melhorar, muito arroz e feijão para poder comer. Esse acordo entre Estados Unidos e China para a redução das tarifas comerciais por pelo menos 90 dias. Quando a gente fala de compra de dólar, o que normalmente os nossos planejadores, aqueles que são treinados por nós aqui no Meu Vista, indicam e direcionam? Uma compra para preço médio. Se você tivesse programado para fazer compras picadinhas, ou chamamos assim, com compras pequenas, mas constantes, você concorda que a chance de você acertar um preço melhor é maior do que você comprar tudo de uma vez, lá em janeiro, lá em fevereiro, lá em março? A rádio mais informativa, mais divertida e mais explicativa do mercado financeiro vai começar em 3, 2, 1. Começando a Rádio Vista, seja bem-vindo, meu planejado, minha planejada. Que semana maravilhosa que estamos vivendo, hein? E a semana do dia 12 traz muita notícia boa e eu vou dividir com vocês agora, nesse exato momento. Mas antes, já sabe, né? Diretor, roda aquela vinheta, diretor. Então vamos começar, pessoal, falando de relatório Focus. Então, diretor, já sabe, para o pessoal de casa poder acompanhar com a gente, eu vou pedir a gentileza, e como você é um cara gentil, eu sei que você vai topar, de colocar o relatório Focus aqui do meu lado em 3, 2, 1, assim. Pessoal, virei mágico, vambora. Pessoal, esse diretor aí, vou te falar. Que homem. Gente, então vamos falar aqui da previsão de 2025. O IPCA fechando aqui a previsão da semana passada para essa, para chegar em 5,51%. É a quarta semana consecutiva de queda. Vai lembrar, pessoal, que a queda já tem acontecido há um tempo. O que acontece ela cai um pouquinho, depois fica estabilizada, depois cai um pouquinho, fica estabilizado. Isso é um bom sinal, significa que nós estamos indo para um caminho de preços mais baratos. O PIB total, ele fechou aí na terceira semana consecutiva com a previsão de 2% para esse ano, mas vai lembrar que o PIB tem sido aí sempre próximo a 2%, um país continental tamanho do Brasil, é um crescimento importante. O câmbio, gente, talvez seja aí a maior curva de melhoria que nós tivemos aí nos últimos meses. Porque, veja, o câmbio pela segunda semana consecutiva fecha em queda de R$ 5,85. Contudo, vale lembrar que o câmbio começou esse ano em R$ 6,00, acima de R$ 6,00. Teve uma época aí que estava próximo a R$ 6,70. Então, você tem uma previsão hoje abaixo de R$ 6,00, em R$ 5,85, é uma boa previsão. De qualquer forma, o preço está alto ainda, tem muito que melhorar, muito arroz e feijão para poder comer, certo? E a taxa Selic fecha na previsão de 14,75% para esse ano, que já é a taxa atualizada na semana passada. E aqui vale um disclaimer, pessoal. Para quem não se recorda, a taxa Selic ela é sempre definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E a cada 45 dias, o Copom atualiza a própria taxa Selic baseado nas informações de mercado. E sempre que a taxa é reajustada, o Copom solta a ata da reunião. Isso é importante porque a gente começa a entender o que o Copom está lendo no mercado. E, na verdade, essa previsão de Selic, ela é muito baseada naquilo dos últimos 45 dias. Não significa que o cenário dos últimos 45 dias vai se repetir. O que significa é que o Copom está lendo o mercado e, com essa leitura do mercado, ele toma uma decisão do que fazer para os próximos 45 e para os próximos 45. E aí por diante. E com isso a gente tem uma atualização que é importante essa taxa ser reajustada ou não, baseada aí no que o mercado tem mostrado para nós. Beleza? Ainda hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ata do Copom. Vou ler junto com vocês algumas coisas importantes que o Copom colocou para a gente entender um pouquinho e tirar algumas conclusões do que pode ou não vir a ser os próximos passos da economia. Então, pessoal, vamos falar agora de notícias dessa semana. Olha, uma notícia que traz um pouco de paz para o mercado. É uma notícia boa, uma notícia que tende a dar um fôlego a mais, que é justamente esse acordo entre Estados Unidos e China para a redução das tarifas comerciais por pelo menos 90 dias. E o grande ponto é que, pessoal, nas últimas semanas a gente teve uma tensão muito forte comercial entre esses dois países, que são as maiores economias, se não as maiores, número 1, número 2, número 1, número 3, número 4, enfim. E aqui, pessoal, por que ela é tão importante? Pensa que a gente está vivendo todo mundo aqui no mesmo condomínio chamado Planeta Terra, beleza? Condomínio bacana, tem beach tênis, tem ali a sua quadra poliesportiva, tem também a nossa piscina para poder nadar. Então, gente, condomínio bacana, certo? O que acontece é que é o seguinte, os Estados Unidos e a China são dois países aí que são nossos vizinhos, que estão berrando um com o outro. Toda reunião de condomínio eles fazem um auê danado e tá todo mundo de saco cheio deles no grupo do WhatsApp do condomínio, beleza? Beleza.
Então, o que aconteceu? O síndico, nessa altura o síndico é de fato o mercado, os outros países, enfim, e a proposta que o síndico chegou para os dois foi o seguinte: os Estados Unidos aí do 132 e a China aí do 131, o negócio é o seguinte, meus amigos, vocês estão atrapalhando todo mundo, vocês não param de brigar, vocês ficam berrando, mandando mensagem no grupo do prédio, um fala que vai bater na porta e sair correndo, outro fala que vai cortar energia, outro fala que vai, enfim, tá uma bagunça só. Não são só os dois que são prejudicados, porque assim como na vizinhança, se o cachorro dos Estados Unidos começa a latir sem parar e o da China começa a latir de volta, todo mundo da vizinhança, todo mundo desse condomínio vai ficar incomodado. Só que ninguém fala um com o outro, porque é o seguinte: os Estados Unidos ajuda muito os outros vizinhos de um lado e a China do outro. E aí, para resolver isso tudo, só sentando para conversar. Então, esse sentar para conversar aconteceu e pelo menos até o dia 14 de agosto, as tarifas entre Estados Unidos e China irão reduzir. Está sendo, por exemplo, condomínio, mais ou menos o seguinte: então, das 9 às 5, quem usa a academia é os Estados Unidos, e das 6 à meia-noite, quem usa é a China. Só para dar um exemplo, tá, gente? Significa que seja isso. Mas o grande ponto é que se resolveu essa briga, pelo menos temporariamente, nas contas, todo mundo acaba aí se beneficiando de uma economia mais estável, de um mundo um pouco mais tranquilo. Então é importante a gente ficar de olho, porque são grandes players de mercado. Bom, então, resumindo a história, tendo aí vizinhos mais tranquilos, significa que a gente vai ter aí um mercado mais estável, todo mundo está ganhando, e é importante a gente ficar de olho no que pode acontecer, ok? E eu quero aproveitar essa notícia maravilhosa sobre a trégua, finalmente, dos Estados Unidos e China, para trazer para vocês a dica do Vista da semana. E a dica do Vista da semana tem a ver, sim, com dólar. Então, diretor, já dá aquele espaço para a gente falar sobre dólar, sobre a dica do Vista essa semana. A vinheta podia ser um negócio mais ou menos assim: dica do Vista. Ia ser legal. Tá bom, diretor, enquanto não tem aqui, deixa que eu faço. Dica do Vista. Com essa vinheta pirotécnica e muito tecnológica, eu começo a dica do Vista essa semana. E eu vou aproveitar sim o fato de que os Estados Unidos, do meu lado direito, e a China, do meu lado esquerdo, tiveram importância nessa conversa de hoje, porque veja, pessoal, quando a gente tem um mercado mais estável, significa que as coisas estão mais tranquilas. E o dólar, que é a grande moeda mundial, acaba tendo um pouquinho mais de flexibilidade. Venha comigo que eu vou te mostrar o quanto é importante você acompanhar esse tipo de notícia e o impacto que ela tem no seu bolso diretamente agora que você está precisando e querendo comprar dólar. Vale a pena dizer o seguinte, pessoal: neste mês de junho e julho vai acontecer uma coisa importante no mundo do esporte, que é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai acontecer nos Estados Unidos e tem muita gente querendo ver os jogos aí do Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas não são só esses caras não. Tem também o Inter Miami do Lionel Messi, tem aqui também o Real Madrid, o Manchester City e tantos outros clubes que estão disputando essa competição maravilhosa. Grande ponto é que é o seguinte, pessoal: os Estados Unidos vão sediar esses jogos e muita gente que está querendo ir está precisando comprar dólar sim. E aí onde eu quero chegar com você, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, pensa só comigo o seguinte: se a pessoa tivesse comprado dólar somente há 4 semanas atrás, ela pagaria R$ 5,90 para cada dólar comprado. Ou seja, se ela tivesse comprado aí $100, ela teria gasto R$ 590. Conta de padeiro, muito simples de fazer. Se essa pessoa comprar dólar hoje, na cotação atual, por exemplo, ela vai chegar a uma cotação de R$ 5,85 por dólar comprado. Significa que ela vai ter comprado aí os mesmos $100 por R$ 585. O que significa dizer que é o seguinte: ela comprou $200 a um preço médio de R$ 5,87. Mais ou menos, tá, pessoal? Continha de padeiro, a gente sabe que é exatamente isso, mas é só para trazer para você o seguinte: qual que é a importância de você se planejar para comprar moedas estrangeiras? Essa pessoa que começou a comprar o dólar para poder viajar para os Estados Unidos, ver o time do coração ou ver os jogos lá em janeiro, fevereiro, essa pessoa teria feito compras em preço médio diferente. Se essa pessoa tivesse simplesmente comprado R$ 6,70 lá atrás, que foi a cotação que estava lá em janeiro, fevereiro mais ou menos, ela teria comprado os mesmos $100 por R$ 6,70, ou seja, teria pago R$ 670 aproximadamente. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente fala de compra de dólar, o que normalmente os nossos planejadores, aqueles que são treinados por nós aqui no Meu Vista, fazem, indicam e direcionam? Uma compra
para preço médio. Então pensa você que você é aquele caboclo, aquela cabocla que pensou lá atrás que vai viajar para assistir o jogo de futebol, vamos supor, do Palmeiras ou do Real Madrid. Se você tivesse começado a comprar dólar lá atrás, você teria comprado $100 aqui em janeiro, teria comprado $100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril e 100 em maio. Se você tivesse se programado para fazer compras picadinhas, ou chamamos assim, então compras pequenas, mas constantes, você concorda que a chance de você acertar um preço melhor é maior do que você comprar tudo de uma vez lá em janeiro, lá em fevereiro, lá em março, até em abril e maio, que o preço está menor? Pois é, isso tudo é uma maneira que a gente tem de tentar mitigar o risco inflacionário, o risco da moeda, ou seja, fazer compras. Ou seja, se você quer comprar uma moeda estrangeira, quanto mais tempo você tiver para comprar essa moeda estrangeira até seu objetivo chegar, ou seja, daqui 6 meses, 12 meses, você tem mais tempo para poder errar, vamos chamar assim, preços médios. Ou seja, você pode comprar a mesma quantidade em preços diferentes e você acerta o preço médio. Por que eu falo isso? Porque, gente, a gente prevê quanto vai ser a moeda amanhã, por mais que o relatório Focus aqui, por exemplo, traga uma projeção que é mais próxima da realidade, é difícil porque a gente não consegue prever o que vai acontecer no mercado. Quem previa, por exemplo, a pandemia? Quem previa, por exemplo, essa briga gigantesca entre Estados Unidos e China? E quem previa que existia um acordo de pelo menos 90 dias? Então, concorda que é tudo muito difícil de prever? Por conta disso, o direcionamento é: compra um pouquinho por mês. Ah, Matheus, mas eu não sei quando que eu vou acertar o preço, tá difícil de saber quando que é o momento bom. Cara, um pouquinho por mês, mesmo que você erre em um mês, você vai acertar no outro. O ponto é, você tem que ser constante. E você ser constante significa disciplina. E com disciplina vem resultado. Se você quer ter resultado, você tem que ter disciplina. Capisco, meu querido, minha querida? Então, pessoal, essa aqui foi a Rádio Vista. Muito obrigado pela tua audiência mais uma vez. Se você tem aquele amigo, aquela amiga que está precisando de uma dica para comprar dólar, para comprar moeda estrangeira e não sabe uma estratégia, já manda esse vídeo aqui para ele, manda esse vídeo para ela. E a partir de agora, se o teu amigo, se a tua amiga comprar dólar e tiver pagando mais caro que precisa, a culpa também é sua. Fica tranquilo, gente, é só uma brincadeira. A pessoa manda, porque pode ser a diferença entre você comprar caro, comprar barato, a sua viagem dos sonhos virar um pesadelo, e isso ninguém quer. Eu sou o Matheus Carneiro, essa aqui é a Rádio Vista, e eu vejo vocês até semana que vem. Tchau!